Se sentindo quebrado, sobrecarregado, estresse, ansiedade, depressão, frustração. Descubra o poder de Deus para restaurar a sua vida através da nova série de mensagem Oficina de Restauração, baseada no texto de Jeremias 31:25, Restaurarei o exausto. Abra o seu coração e tenha a expectativa para juntos recebermos a 7ª mensagem, Tempo de Restaurar os Propósitos. Então seja bem-vindo mais uma vez à nossa oficina. Durante esta série temos este cenário aqui que traz uma analogia de uma oficina de carro, que não é simplesmente trazer para vocês a ideia de reforma de carro novo batido, ou o carro que você usa, o carro que eu uso. Quando a gente tem um carro moderno, atual, ele sofre um acidente, a gente vai lá e vai numa oficina de reparo. É diferente. A ideia aqui é uma oficina de restauração. É muito diferente se você pegar a primeira mensagem que eu preguei, fiz uma entrevista aqui com o Anderson. E ele nos fala da diferença entre uma oficina de reparo de carro novo e uma oficina de restauro. Um carro desse, para ficar deste jeito aqui, ele foi completamente desmontado para que ele pudesse voltar a estar sendo usado. Por quê? Porque a obra de restauração é uma obra artística, por isso é tão cara também, porque as peças não podem ser mais encontradas em qualquer lugar. Se você pega um Fiat Palio que bateu e ele tem o ano de 2015, você vai na loja e compra todas as peças do carro. Um carro antigo como esse aqui é um 74, esse aqui é um 72, as peças não existem. Muitas vezes a peça tem que ser fabricada manualmente para ser reposta no carro. Às vezes no motor e às vezes na carroceria. Então o que a pessoa que tem uma oficina assim, ela se torna também um artesão, ela trabalha com as mãos. E daí vem a analogia com esta série. Deus, Ele nos fez individualmente. E quando nós temos um problema no nosso emocional, na nossa vida pessoal, na nossa vida interior, no nosso espírito, Deus, Ele não nos pega atacado e conserta. Não, Ele ama cada um de nós, Ele criou cada um de nós individualmente e Ele faz a restauração em todas as partes quebradas, machucadas e estragadas das nossas vidas. Mas, para isso, você precisa fazer como os donos do carro um dia fizeram. Tem que parar e tem que ir para a oficina. Então, seja bem-vindo à oficina de restauração. Nesta série, temos falado sobre várias áreas da nossa vida que precisam ser restauradas. Se você não veio à igreja nos últimos domingos e perdeu alguma dessas mensagens, você tem áudio no site da igreja, no SoundCloud, para você ouvir, ou você pode também acessar o nosso canal do YouTube. E você vai ter a primeira mensagem que foi Tempo de Restaurar a Fé. Depois nós vimos a segunda, Tempo de Restaurar a Esperança. Depois, Tempo de Restaurar a Alegria. E Tempo de Restaurar a Paixão. Andamos um pouco mais e vimos a mensagem Tempo de Restaurar a Estima. Foi uma grande mensagem. Semana passada, com o pastor Marcelo Toschi, Tempo de Restaurar os Sonhos. E hoje eu quero pensar com você, tempo de restaurar os propósitos da nossa vida. Entender de fato por que cada um de nós está aqui. Até porque pior do que a morte, sabe o que é? É uma vida sem propósito. Porque quem tem Jesus e quem entendeu o propósito da vida, um dia vai partir. Mas vai partir com a convicção de cumpriu a sua missão na terra. Mas quem morrer prematuramente, ou na meia-idade, ou na velhice, sem entender o que estava fazendo aqui, só vai ter consumido, mas não vai ter deixado um legado. Então, pior do que a morte é uma vida sem propósito, sem sentido, sem significado. Quantos anos você tem? Você já entendeu
Qual é o propósito da sua vida? Por que você está aqui na terra? Por que Deus trouxe você para cá? É fundamental entender isso. E a mensagem de hoje é dentro desta perspectiva. Então, anotando aí, vamos à introdução desta mensagem. Até porque o Senhor, Ele te recebe independente de como você estiver. Mas tenha certeza, Ele não quer te deixar como você está. Vimos aqui o testemunho da Bianca, ela foi recebida como ela estava, por Jesus e pela igreja. Mas hoje, 1 ano e meio depois, ela está dando testemunho. O Senhor pegou ela como ela estava, mas a restaurou e a empoderou para que ela entendesse a razão por que ela está aqui. Deus pega você onde você está, mas Ele quer elevar você. Ele quer colocar você num lugar mais alto e mais significativo. Então entenda que é uma promessa de Deus. Restaurarei o exausto. Jeremias 31, 25. Tempo de restaurar os propósitos de Deus. Nós vamos ver nesta mensagem que, na verdade, nós temos que entender três questões da vida. Três questões da vida. A primeira questão da vida que nós temos que entender é a questão da existência. A questão da existência, que é responder a uma pergunta: por que eu estou aqui na terra? Por que eu estou vivo? Nada na vida foi criado por Deus sem propósito. Na natureza, seja na relva ou na flora, seja no mundo animal, tudo Deus fez com um propósito. Os mosquitos têm um propósito, mesmo que você não entenda. Às vezes a gente olha assim, gente, para que Deus fez mosca? Tem um propósito, né? Tudo tem um propósito feito por Deus. Cada animal, cada planta, cada árvore, cada fruto tem um propósito. E quanto mais você, obra-prima da criação. Então, as grandes questões da vida é entender, em primeiro lugar, a questão da existência, que é entender por que eu estou aqui na terra. E tem pessoas que elas passam simplesmente pelo mundo e não entendem. Vou dar dois exemplos, dois personagens famosos do mundo das ciências. O psiquiatra Carl Jung. Carl Jung, ele é famoso, é estudado por todos os psicólogos e psiquiatras. Ele diz, olha o que ele diz: eu não sei o significado e propósito da vida, mas parece que ela foi planejada por alguma coisa. Pensa bem, o cara é, como a gente diz aí, o ó do borogodó, né, Vera? Você que é psicólogo. Mas nem ele sabia por que ele estava aqui. Ele achava que tinha um propósito. O Joseph Taylor, ele disse o seguinte: eu não tenho resposta para o sentido da vida, e eu não quero mais procurar. A vida tem um sentido, tem um significado, tem um propósito. Você precisa entender que você não está aqui por acaso. Se Deus não fez um bicho por acaso, não fez uma planta por acaso, como é que vai fazer você por acaso? Ele diz no Salmo 8 que você foi feito por abaixo dos anjos. Ele disse que por você Ele enviou o seu único filho que morreu na cruz. Por você Ele deu o que Ele tinha de melhor. Então você tem que entender que você está aqui com um significado. Viver a vida na terra sem entender isso vai ser perda de tempo. Então leia comigo Jeremias 29, Jeremias 20, 18. Porque saí do ventre materno, só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Jamais. Se você está pensando assim como Jeremias pensou, você precisa se cuidar. Jeremias, ele foi um homem que ele teve depressão. Não aparece porque esse termo ainda não tinha nos dias bíblicos, mas tanto que ele escreveu um livro sobre lamentações. Ele ficou tão indignado que ele pregou e que ninguém aceitou, e por isso o povo foi para o cativeiro, para deportação 70 anos, que ele escreveu uma carta, um livro, assim, ó, Lamentações. Já pensou? O pastor Carlito fica tão indignado que ele escreve uma carta e publica no Facebook, Lamentações do pastor Carlito.
Jeremias foi assim. Uma coisa que eu acho linda nas Escrituras é que ela desnuda os seus heróis. O grande profeta Jeremias estava tão triste, tão decepcionado, tão frustrado com o seu ministério, que ele chega a escrever palavras como essa. Por que eu saí do ventre materno? Quer dizer, por que eu nasci? Para ter dificuldade e tristeza? Para terminar os meus dias na decepção? Não, não foi para isso. Não foi para isso. Se você está assim neste momento, entenda, isto é temporal e passageiro, vai passar. Todas as tempestades na vida passam. Todos os desertos têm fim. Então, prossiga. Tudo na vida tem um significado, até esse momento difícil que você está passando. E sabe qual é um problema? Quando a gente está passando um momento difícil, a gente acha que só a gente está passando. Você achou que o seu problema é difícil? E o testemunho da Bianca? Não é? Então, pensa bem, você nascer 13 anos de idade, com a sua mãe tendo 13 anos de idade, fruto de um abuso, e aí você quase que repetia a história, com 12 já está nas drogas. Então, entenda que outras pessoas também estão sofrendo. Não é só algumas pessoas, tem muita gente sofrendo. Mas entenda, a questão da existência, ela é algo que precisa estar resolvido no seu coração. Leia Provérbios 16:4 comigo. O Senhor faz tudo com um propósito. Aleluia. Eu e você fomos feitos com um propósito. A criação foi feita com um propósito. E Deus nos permite passar por circunstâncias porque Ele tem um propósito na nossa vida. Vamos ler mais uma vez isso para que a gente não mais esqueça. Deus fez tudo com propósito. Porque Deus não é um sádico, um tirano que vive lá no céu. Aí acontecem coisas ruins com a gente e Ele fica rindo, achando engraçado. Não. Não há uma dor que bata na gente, que não tenha chegado ao coração dele primeiro. Olha o caráter de Deus, Efésios capítulo 1, verso 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Quer dizer, se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e tem expectativa de que a gente viva na vida separado do mundo, para sermos pessoas que têm um relacionamento com Ele e vivam na presença dEle. Nesse mesmo texto, na Bíblia, a mensagem diz assim: muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente, tendo nos escolhido como seu foco de amor. Gente, que coisa linda! Ele nos escolheu para ser o foco do amor da vida dEle. Então, se o seu foco está em alguma coisa, está errado. Inclusive, se o seu foco está depositado 100% numa pessoa, está errado. Porque você não entendeu a questão da existência da vida. Deus diz que Ele criou você para amá-lo. Deus criou para amar você e amar você para sempre. Para sempre, para sempre. Então, ame a Deus sobre todas as coisas. Conta a história que durante a Segunda Guerra Mundial, com a expansão nazista que dominou a Hungria, os enviados de Hitler oprimiram esse país e escravizaram o povo. E eles fizeram uma coisa, porque eles também queriam que as pessoas pudessem não queria matar, mas também não queria que elas vivessem, em outras palavras, né? Então o que eles fizeram? Começaram a criar uma guerra psicológica. E eles fizeram o seguinte: havia uma fábrica de estercos, e essa fábrica foi bombardeada e ela não podia produzir mais nada. Eles pegavam os prisioneiros, faziam eles carregar todo o amontoado de estrume de um lugar para o outro. Aí pegava aqui e levava para o outro lado. Quando eles terminavam de levar para lá, sabe o que eles faziam? Mandavam eles trazer de volta para cá. E quando eles terminavam de trazer de volta para cá, eles levavam de volta para lá. Sabe o que começou a acontecer? Essas pessoas começaram a enlouquecer.
Por quê? Porque elas começaram a viver sem sentido, sem propósito. Simplesmente trabalhar, pegar e levar o estrume, uma coisa inútil. Querido, você não é um prisioneiro de guerra, você não está na Hungria nazista, você está no Brasil no mês de junho de 2018. Mas eu quero dizer para você, se você trabalhar sem propósito, sem sentido, sem significado, a sua vida vai ficar vazia como destes prisioneiros. Ao longo do tempo, sabe o que eles faziam? Eles se atiravam em cima dos soldados nazistas para receber um tiro. Porque era melhor morrer do que viver sem significado. Viver só para o trabalho. Viver só para algo que não traz significado e sentido. Meu irmão, não importa a sua profissão. Não importa aquilo que você está fazendo, você tem que entender que a vida na terra excede até a nossa ocupação. E por isso, uma das coisas que você tem que fugir na sua vida é da rotina. Por exemplo, hoje eu fui abastecer um carro e eu percebi que a pessoa não estava feliz no caixa. E eu percebi que ela estava fazendo aquele trabalho muito forçadamente. Então, talvez você esteja trabalhando num lugar em que você não gosta do seu trabalho. Mas você tem que entender que se você não encontrar a satisfação em Deus e o sentido da vida que vai além daquele trabalho, você pode enlouquecer. Sabe por quê? Você precisa do trabalho. Então, independente de onde você está trabalhando, encontre a sua satisfação em Deus e procure significado para a sua vida no trabalho e pós o trabalho. Enquanto você está no trabalho, uma das coisas é entender que todo trabalho serve às pessoas. Então, não existe trabalho insignificante. Eu preciso abastecer o meu carro, eu preciso ir lá. Então, nós vimos aí, quando fica sem combustível, o caos que vira. Então, tudo é importante. O seu trabalho é importante, mas sabe o que? Você tem que se sentir importante com o que você faz, independente do que você faz. Se é honesto, se é justo, você tem que entender que servir as pessoas é algo importante. Então, antes de esperar a realização nos outros, você tem que estar bem resolvido consigo mesmo. Há 3 tipos de níveis de vida na Terra. Escreva aí. A sobrevivência. Tem pessoas que estão sobrevivendo. E isto não é para você. Por quê? Porque você é obra-prima da criação. Você tem mente. Você pensa. Você tem atitude. Você tem escolhas. Então, ficar no nível da sobrevivência definitivamente não é para você. Este é o primeiro e mais baixo nível. É simplesmente sobreviver. É tipo assim, vida Nelson Pagodinho. Deixa a vida me levar, leva eu. Esse é o nível da sobrevivência. Não serve para você. O nível da sobrevivência é onde muitas pessoas estão vivendo. E quem vive no nível da sobrevivência, ele pega uma depressão mais rápido. Muita gente é afetado pela opinião dos outros porque vive no nível da sobrevivência. Mas tem um outro nível que também é muito negativo. Não parece que é tão negativo, mas é o do sucesso. É as pessoas que vivem só em função do sucesso. Inclusive as redes sociais denunciam com uma facilidade tremenda. Porque você entra e é só futilidade. Só futilidade. Então eu não sigo pessoas assim. É gente que assim, perdeu 100 gramas, já vai para a academia e já posta que perdeu as 100 gramas, né? Ele foi num restaurante diferente, ele tem que anunciar para todo mundo que foi. Essa semana eu estive numa conferência que eu participei de um evento chamado Transformation Summit, que era a cúpula da transformação. Eram pessoas muito bem-sucedidas que davam o seu testemunho e falavam do que elas estavam envolvidas para transformar o mundo. E eu conheci uma mulher sul-coreana que ela decide
todos os anos, ela é a responsável, ela é a gerente disso. É um fundo de investimento que ela é a CEO, de orçamento anual de 55 bilhões. Sabe o que é isso? Eu não sei. Eu só sei que quando fala bi e ainda é dólar, o negócio é... Gente, eu convivi com essa mulher 4 dias. Eu vi ela adorando na casa do Senhor. Como que ela se ajoelhava e botava a boca no pó. E levantava e louvava o Senhor. É o tipo de pessoa que você fala assim, ninguém diz que ela é tão influente e tão importante. Agora, o oposto na vida de sucesso. A pessoa está fazendo de tudo para mostrar o que não é, que não tem. Com relação à roupa, com relação a veículo, com relação a casa, com relação a trabalho. Não tem, não é. Então, o que essa pessoa está vendo? Com relação ao sentido da vida, ela está achando que o nível de sucesso é a coisa mais importante. O sucesso é importante, mas se ele é um sucesso com propósito. Porque se você colocar todo o seu empenho para simplesmente ganhar dinheiro ou ser aceito pela sociedade, você vai ver que dinheiro é insaciável. E ao mesmo tempo, as pessoas também são. Mas há um terceiro nível. E esse é o mais importante. E, querido, se você é homem, se você é mulher, se você é solteiro, se você é casado, se você é novo ou se você é velho, se você tem recursos financeiros ou se você não tem, é a significância. É você entender o significado da sua vida. Não viva na sobrevida. Não viva só para o sucesso. Viva para o significado. Quer dizer, quando você terminar a sua vida, o que você deixou, seus filhos, seu ministério, sua profissão, o legado, aquele que continuou aquilo que você começou. Você está entendendo? É tempo de restaurar a sua vida. E é tempo de restaurar os propósitos da sua vida. E para restaurar o propósito, começa você entendendo por que você está aqui. E você está aqui para deixar um legado. Mas só deixarão legados quem está vivendo na terra sabendo que a vida não é sobre nós. A vida é sobre algo que estamos envolvidos de Deus para nós. Vou dizer uma coisa para você. Você já olhou a sua face no espelho? Não sei se você já olhou, eu já olhei a mim. No meu rosto tem 2 partes que se destacam. Ok? O nariz e o queixo. Não é? Se olhar de perfil então, né? O nariz e o queixo. É a primeira coisa que você vê, correto? Agora, quem entende um pouquinho aí de medicina, são as 2 coisas mais importantes do corpo do ser humano? Não. Você vive sem nariz e você vive sem queixo. Mas é as 2 coisas que você está vendo primeiro, correto? Nem tudo que é o primeiro que você vê é o mais importante. E sua mente? Eu não estou vendo, mas ela é fundamental. E o seu coração? Eu não estou vendo, é fundamental. Ninguém aqui vive sem a mente e sem o coração. Mas ele não está à mostra. Onde está o seu coração? O que tem dentro do seu coração? Onde está a sua mente? O que tem dentro da sua mente? Porque é isso que vai fazer com que você viva bem ou mal. É o que está dentro do coração que tem dentro da sua mente. Não é o que está no seu rosto. E você sabe disso. Se a maioria da população se preocupasse com a sua mente e o seu coração, tanto quanto se preocupam com o seu rosto, o mundo seria diferente. Não seria? Tem gente que está brilhando com a sua pele, a sua maquiagem, mas o seu coração está tão ruim. A sua mente está tão ruim. Eu não estou dizendo também para você que você não pode cuidar do seu rosto, não é isso? Eu só estou dizendo que você não pode confundir significado com protuberância. É isso que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo que
que o essencial, como disse Exupéry, é invisível aos olhos. Então, saiba que você tem uma vida que Deus deu para ter um significado, a despeito do que as pessoas estão vendo ou não. Então, guarde isso no seu coração. Você foi criado para ser amado por Deus. Outra questão é a questão da significação. Aí você responde uma outra pergunta. Eu tenho valor? Eu tenho valor? Leia comigo Isaías 49, 4. Tenho-me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gasto minha força em vão e para nada. Você tem algo que vai viver eternamente, que é o quê? O seu espírito. Então, claro que você tem muito valor. Eu sou o seu Criador e tenho ajudado desde o dia em que você nasceu, Isaías 44, 2. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir, Salmo 139, 16. Salmo 33, 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do coração por todas as gerações. Então, escreva aí. Eu fui feito para viver eternamente. E por isso, eu não vou me deixar abater pela opinião dos outros. Porque a opinião dos outros pode estar totalmente errada. Sabe por que tem gente que não usa rede social? Eu acho que você não precisa usar rede social. Não precisa. Tem um monte de gente aqui que não tem rede social. Às vezes você fala isso para um adolescente, ele quase fala assim, você é de outro planeta? Mas tem. Quem disse que você tem que ter Instagram, Twitter e Facebook? Né? Não necessariamente. Tem muita gente que não tem. Agora, quem tem que estar bem resolvido. Sabe por quê? Você vai ter posições, ainda mais se você é um cristão equilibrado. E aí você vai ser criticado, você vai ser atacado. Não é por se meter na vida dos outros, não. É por você ter opiniões pessoais. E aí sabe o que você tem que ter hoje? Uma vida bem resolvida. Aí tem gente que fala assim, cancelei minhas contas, não entro mais na rede social. Eu? Para mim é instrumento de trabalho, é também extensão do púlpito. Você acha? É nada. Se entra um Zé lá que só quer criticar, eu bloqueio ele e deleto ele, eu continuo. Tem gente que fala, não, também eu vou cancelar minhas contas. Então, torna a dizer, rede social você não precisa ter. Se você tem que ter com um propósito. Paulo diz, seja comer, beber ou qualquer outra coisa fazer para a glória de Deus. Então, suas redes sociais também. Agora, no momento que você tem que também ter posicionamentos. E no momento que você tem posicionamento, você tem que esperar que as pessoas te respeitem. E se elas não querem te respeitar, nem no seu espaço pessoal, não se abala não, toca a vida. Você tem que ser aquilo que Deus te mandou ser. Eu escrevi um artigo esses dias. Se você espere que eu seja um radical da direita ou da esquerda, sinto muito, vou decepcionar você. Porque eu não sou. Radical, gente, nós só podemos ser pelo sangue de Jesus. Radicalmente contra o pecado e radicalmente a favor do amor de Deus. Agora, ser radical por causa de partido político, ser radical por causa de jogo de futebol, ser radical por causa de opinião dos outros, ser radical por causa de religião, ser radical por causa de ideologia, tenha uma vida com propósitos. Isso vai definir você, isso vai definir a sua vida. Você não vai parar por causa do que os outros estão falando. Entenda a quem você quer agradar e a quem você vai prestar conta. Então vimos a questão da existência da vida, porque estou aqui. E a questão do significado da vida é o que eu tenho valor para Deus, porque Ele me fez com um propósito e a minha vida vai durar para sempre. Num primeiro plano eu vivo na terra e depois na eternidade, mas eu vou viver para sempre. E a terceira questão é a questão de sentido. É a questão de sentido, que é a resposta à pergunta, qual é o meu propósito? O meu propósito. Tudo começa com Deus.
tudo começa com Deus. E tudo termina com Deus. Provérbios 9:10, leia comigo. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Então a coisa mais importante na terra é compreender o Senhor, amar o Senhor, estar perto dele e entender o sentido, o significado da vida. Porque como diz Paulo em Colossenses 1:16, leia comigo, é um dos textos mais lindos das Escrituras, todos juntos. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades, bem forte. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então você foi criado por Ele e você está aqui para Ele. E na sua vida, breve, curta, temporária e passageira, entenda, você foi feito com um significado. Deixa eu falar uma coisa aqui. Na nossa teologia, principalmente nós que somos cristãos históricos, aqui é uma igreja batista, os cristãos históricos, por eles vêm de um processo de muita perseguição ao longo da fé cristã nesse tempo, e a expectativa de vida era muito baixa em todos os lugares. Pensa bem, para um cristão que era escravo nos Estados Unidos no século XIX, que perspectiva de vida que ele tinha? Era igual o camarada de pegar esterco, levar para um lugar e ir para outro. Então, quando ele se convertia, o que ele queria, gente? Ir para o céu. Por isso que nasceu os negros espírito. Por quê? A expectativa de vida era de 50 e poucos anos de idade. Nasceu escravo, vai morrer escravo. Então, era um baita conforto ter a teologia de que, na verdade, eu só fui feito para ir para o céu. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Esse tempo já passou. Nós temos que entender que nós estamos aqui com um propósito. Então, você vai para o céu, eu vou também. Aleluia? Mas nós não fomos salvos só para ir para o céu. Porque deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos aqui, se morressem hoje, têm certeza, e pelo sangue de Jesus, porque você já se arrependeu dos seus pecados, o seu nome está escrito no livro da vida, então se você morrer hoje, você vai para o céu. Levanta a mão. Pergunta, por que você não foi ainda então? Você não foi porque você não morreu, mas só por isso. Você não foi porque você não morreu. E se você não morreu, então você tem aqui na terra um propósito. Tem um significado. Então a vida cristã não é só esperar para ir para o céu. A vida cristã é usar a mente, o coração, as habilidades, o que eu aprendi, o que eu tenho nas minhas mãos, a minha influência, o meu recurso financeiro, as minhas habilidades, o que eu sei fazer, o que eu tenho, para enquanto que eu não vou para o céu, levar mais pessoas para ir para o céu. Uma outra coisa que o cristão também ficava esperando era só a volta do Senhor. Eu creio na volta do Senhor, eu prego sobre a volta do Senhor. A Bíblia me fala da volta do Senhor. E eu anseio pela volta do Senhor. Quem também anseia? Amém. Mas eu não sei quando Ele vai voltar. Então eu não posso parar e ficar esperando a volta do Senhor. Eu tenho que trabalhar enquanto é dia, porque a noite perto vem. Então, eu creio que Jesus vai voltar, mas como eu não sei quando, e eu não fui salvo só para ir para o céu, ou Ele vir me buscar, então eu tenho que entender o seguinte: quem aqui acredita que Jesus poderia voltar hoje? Levanta a mão. Ok. E por que Ele não vem? É a mesma resposta do porquê você não morreu ainda. Porque a volta de Jesus não resolve o problema de cerca de 4 bilhões de pessoas na face da terra. Deixa eu te dizer uma coisa hoje. Se você é daquele crente que está orando, Senhor, volta hoje, volta hoje, volta hoje, sabe o que vai acontecer se Ele responder a sua oração hoje? 4 bilhões de pessoas vão para o inferno. Então está a resposta por que Ele não respondeu a sua oração. Porque Ele te ama muito, mas você já está salvo. E quando você morrer, você vai para junto dEle. Mas ainda há 4 bilhões de pessoas que estão enterradas, como por exemplo 1 bilhão, que estão ainda mergulhadas no budismo
e mergulhado no animismo. Por exemplo, na Índia, segue-se a 33 milhões de deuses. Até rato é Deus na Índia. Então, a volta de Jesus pode resolver o meu problema, mas não resolve o problema do mundo. E por isso ele não voltou. E por isso eu não posso ser egoísta de ignorar. Eu tenho que, enquanto que eu estiver na terra, ou enquanto que eu não morro, ou enquanto Jesus não volte, embora que eu saiba que quando eu morrer eu vou para o céu, e quando Jesus voltar, ele vai estar eu vou estar esperando ele aqui, eu tenho que entender que eu estou aqui com um propósito. Como igreja, eu sou chamado a ser igreja depois das quatro paredes. Então, entenda, eu descubro o meu propósito conhecendo cada vez mais o Senhor. Não é lendo mais revista do mundo, não é vivendo para o mundo, mas é conhecendo mais o Senhor. Pois todas as coisas, absolutamente tudo, nos céus e na terra, tudo está nele. Deus tem a resposta para todas as coisas. Nele fomos escolhidos, predestinados, conforme o plano daquele que nos amou. Então, para restaurar os propósitos da sua vida, escreva aí quais são os propósitos. Primeira coisa, focar minha vida em Deus. Foque sua vida em Deus. Não foque a sua vida nos seus problemas. Foque a sua vida em Deus. Verso de número 10 e 11 de 1 Tessalonicenses 5. Leia comigo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso exortemos e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo. Então, se nós entendemos, perdão, eu acabei lendo o verso do segundo ponto, deixa eu voltar aqui, é Mateus 22, 37 e 38. Leia comigo, coloca aí na tela. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, se conhecer a Deus é a coisa que me traz as três respostas, então, o primeiro sentido de estar na terra é adorar a Deus. Independente do seu sexo, independente da sua escolaridade, independente do que você faz, aonde você trabalha, se você ganha 1.000, se você ganha 10.000, se você ganha 1 milhão. Você está aqui para adorar a Deus. Então, a adoração é o primeiro propósito. Focar minha vida em Deus, isso é adoração. Ah, pastor, eu não sei cantar. Eu também não sei. Se você me ver cantando, é um desespero, né? Ah, eu também não sei tocar, não. Eu tentei, mas não deu. Mas eu posso adorar a Deus. Quando eu amo a Deus, quando eu amo a palavra de Deus, quando eu amo a criação de Deus, eu estou adorando a Deus. Então, o primeiro propósito da vida é adoração. Mesmo que você não saiba o louvor em si, mas você pode adorar a Deus. Ok? Então esse é o primeiro significado, focar a sua vida em Deus. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas, amar de coração, amar de alma, amar de paixão a sua vida nele. Agora sim. 2. O segundo propósito é enfrentar e vencer os problemas da vida juntos. Aí é 1 Tessalonicenses 5, 10 e 11. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo. Então, se amar a Deus sobre todas as coisas, focar minha vida nele, é o primeiro propósito da vida na terra. O segundo é cuidar das pessoas, é ter comunhão com as pessoas. É saber que ninguém está aqui sozinho. Não tem família sozinho, não tem igreja sozinho, não tem sociedade sozinho. Tudo tem um propósito em conjunto. 1 Pedro 3,8, leia comigo. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e sejam humildes.
Então nós não podemos viver isoladamente. O mundo que nós estamos vivendo, o hedonismo, traz à pessoa uma doutrina. A doutrina que ela pode ser guiada pelo seu desejo, de que o que ela sente e o que ela é mais importante do que o outro. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Por isso nós estamos vendo numa sociedade onde alguns celebram a marcha das vadias. Por quê? Porque ela diz, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. A vida coletiva não é assim. Ninguém pode fazer até do seu corpo o que quiser. Por quê? Porque tem implicações colaterais com o outro. Nem tudo que eu posso é permitido. Quem aqui chegou aqui dirigindo um carro? Levanta a mão. O seu carro no velocímetro lá vai até quanto? 200, 220, não é? Todo carro sai de fábrica assim. Agora me diz, você pode sair ali na adulta, você pode dirigir a mais do que 80, 100 quilômetros? Não. Por quê? Porque existe uma coisa chamada limite de velocidade. O seu carro pode e você tem a liberdade. Mas saiba que você, além de ser multado, hora ou outra você vai sofrer um acidente. Por quê? Porque qualquer coisa na terra tem limite. Tem limite. Você vai tomar um remédio, qual é a diferença de um remédio para um veneno? A dose. Então, uma coisa que é para salvar a sua vida, se for demais, pode matar você. Então, se é assim, comer. Quem gosta de comer aqui? Quem come aqui para passar mal? Você, né? Pecado da gula. Então, comer é uma bênção. Mas se você comer demais, você passa mal. Então, remédio é uma bênção. Mas se for demais, é um veneno. Comida é uma bênção, mas se for demais, é um veneno. Velocidade é uma bênção, mas se for demais, é um acidente na certa. Então, a vida em sociedade, se tiver um excesso de que não há limite para nada, de que eu sou dono do meu corpo e eu faço o que eu quiser, eu sou dono do meu nariz e eu faço o que eu quiser, e você tem que me aguentar, porque eu sou o centro do universo, eu sou o sol. Gente, nós iríamos ter um lugar insuportável de viver, porque o meu direito vai até onde começa o céu, não é? Nós somos uma igreja com muito bom senso com isso. Nós entendemos isso. Então, por quê? Porque nós vivemos com propósito. E a vida do outro importa. Então, a comunhão é muito importante. O que o outro está vivendo, ali também está o meu ponto de interesse. Terceiro, fortalecer a minha fé diariamente. Quando eu entendo que eu estou aqui na terra e eu tenho um sentido de estar aqui, a minha vida tem um valor para Deus, eu tenho um significado, eu vou viver para fortalecer a minha fé diariamente. Porque a fé tem que ser alimentada. E por que ela tem que ser alimentada diariamente? Porque ela vai ser bombardeada diariamente. A sua fé vai ser provada diariamente. Você tem que vir à igreja e receber uma palavra para fortalecer a sua fé. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Você tem que ler um livro, um devocional, nem que seja uma página por dia, porque você precisa alimentar a sua fé. Por quê? Ela vai ser combatida todos os dias. O diabo vai te surrar todos os dias. É uma realidade, a nossa carne não melhora. Então eu preciso tomar uma porção de fé todos os dias. Hebreus 6:1, leia comigo. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Então entenda, você está aqui para viver com propósito. E um dos propósitos de Deus na sua vida é que você tenha a sua fé fortalecida. Que propósito é esse? Discipulado. Escreva aí, discipulado. Crescer é inerente à vida. Você já reparou que tem gente que sai da faculdade, mas a faculdade não sai dele? Vive de gracinha. Ele não se torna, maduro. Tem gente que quer viver
na vida de brincadeira. Você já viu? Também tem uma outra coisa. Tem gente que casa e quer continuar tendo vida de solteiro. Ele quer casar e não quer dizer que hora que vai chegar em casa para a esposa. Mas essa mulher não larga do meu pé? Agora eu tenho que ficar dizendo para ela que hora que eu vou chegar? Tem, ué, qual o problema? Você casou com ela. Se você não quer dizer que hora que você chega, você não casa. Não é? Então a vida é feita de etapas e processos. Não é que o outro que é culpado. Ah, mas essa mulher não larga do meu pé. Então por que você casou? Você casou porque você entendeu que não é bom viver só. E que precisa ter relacionamento. E que ela é uma bênção de Deus na sua vida. E ela deu os seus filhos, porque não dá para fazer sozinho. Com toda a tecnologia, não dá para fazer sozinho. Você esqueceu, é? Então, também não vai ficar nos rudimentos da fé, você cresceu. Nós vivemos um tempo hoje, gente, que em nome de Jesus isso não aconteça aqui. De pessoas que vivem de tanto de mimimi e por isso tem sido um caos nas igrejas. Pessoas que só porque não gostou de uma coisa muda de igreja. E muda de igreja, e muda de igreja. Igreja não é supermercado da fé. É por isso que hoje em dia você tem tantas igrejas que elas são muito parecidas. Mas parece que com a placa é nova e parece que tem uma nova notícia de poder, eu mudo. Então, ora é universal, ora é mundial, ora é plenitude, ora é isso, aquilo outro. Parece que está sempre atrás de uma nova notícia de poder. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Você não vem para a igreja para ser abençoado, você já é abençoado. Você vem para a igreja para celebrar a sua fé, celebrar quem você é em Jesus Cristo. Porque você estava morto e hoje você estava vivo. Porque você, como a Bianca, estava quebrado e hoje você está restaurado. Então você não vem aqui como um pedinte, você já vem aqui como um homem, uma mulher que já está no lucro. E isso influencia a forma como você adora, a forma como você oferta, a forma como você recebe a palavra. Você não está atrás da próxima notícia de poder. Tem muita gente trocando de igreja por causa de dois motivos. Um, porque foi contrariado nas suas vontades. E outro, porque tinha uma expectativa de fazer uma barganha com Deus. E como não recebeu, então vai para a próxima que promete mais. Sabe o que vai acontecer? Vai trocar de novo, vai trocar de novo e vai trocar de novo. Se você viver em função de expectativa do que o outro diz, você vai viver trocando. Ande de tanque cheio. A despeito de qualquer coisa. Eu creio que posso receber outras bênçãos de Deus e no meio da coletividade, na minha célula, no meu ministério, na igreja, porque onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estaria. Onde há pessoas que me amam, isso já me cura. Onde há pessoas que me aceitam, isso já me cura. Mas não quer dizer que eu venho para receber. Não, eu venho para agradecer. É diferente, muda tudo, toda a perspectiva. Que em nome de Jesus a nossa igreja esteja no lucro. Esteja no lucro. A gente não pode trocar por tão pouco. Não pode trocar por tão pouco. A igreja não é sobre o que você sente. A igreja é sobre o que Jesus é. A igreja não é sobre o que está faltando. É sobre o que eu tenho a contribuir. Então, entenda isso. Quarto, procurar e encontrar o meu ministério. É uma outra coisa sobre o propósito de Deus para a minha vida. Efésios capítulo 4, 12 e 13. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Quem serve no ministério também está falando sobre a sua maturidade. Porque eu cheguei ao ponto que eu cresci, que eu quero retribuir, eu quero dar para o outro. Por exemplo, nós temos 2 cultos, eu posso vir em um e servir no outro. No estacionamento, nas crianças, na recepção, em tantas outras coisas. Eu posso servir dentro e fora da igreja. O que eu não posso é não servir. Porque a vida cristã não é sobre consumir, é sobre dar. Guarda isso no seu coração, está escrito, acabamos de ler.
uma das provas da nossa maturidade é o serviço. Não é todas, não é todos os indicativos, mas um deles é o serviço a Deus e às pessoas, como está em Efésios capítulo 4, 12 e 13. Então, se você é mestre, você vai gerar outro mestre. Se você é pastor, você gera outro pastor. Se você é profeta, gera outro profeta. Se você é evangelista, gera outro evangelista. Se você é apóstolo, gera outro apóstolo. Se você é discípulo, você gera outro discípulo. Por quê? Porque a transferência daquilo que você recebeu, você está passando para o outro. Você já ganhou tanto, então você quer dar. Então nós estamos aqui para o serviço, escreva aí, o serviço a Deus e às pessoas. E o quinto e último propósito é cumprir o meu chamado no mundo. É cumprir o meu chamado. Escreva aí, Atos capítulo 20. Atos capítulo de número 20. Verso 24. Todavia não me importa nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, para você mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Cristo. Você que está me vendo pela internet, qual foi a última vez que você veio aqui na igreja? Porque você não pode viver a vida cristã só pelo YouTube, não. Porque o YouTube é bom, mas é quando você não pode vir. E não quando você não quer vir. É diferente. Você que está aí passivo, que decidiu, o Brasil jogou hoje, então não vou na igreja. O que tem uma coisa com a outra? Né? Tem gente aqui de verde e amarelo. Né? A vida cristã não é passiva. Você tem que ser o protagonista da sua história, porque no reino de Deus, Ele enviou você. Cada discípulo tem um ministério na igreja e tem uma missão no mundo. Por que a gente termina todo o nosso culto enviando você? Porque nós não queremos que você saia daqui para ir para um parque de diversões. Nós queremos que você saia daqui para ir para um campo missionário. É na sua universidade, na sua escola, no seu trabalho, você como funcionário público, você como empresário, você como servidor. Você sai daqui com as suas mãos, com a sua mente, com os seus pés para servir no mundo. Como missionário enviado para servir. E esse em particular é muito especial. Estou no quinto propósito. E esse é o único que tem prazo de validade. O cronos do relógio está correndo. Os 4 primeiros nós vamos fazer aqui na eternidade. Por exemplo, adoramos a Deus aqui hoje e vamos adorar por toda a eternidade. Nós temos a comunhão com os irmãos aqui hoje e vamos ter por toda a eternidade. Nós crescemos na fé em Deus aqui na terra e vamos crescer aprendendo dele por toda a eternidade. Nós servimos a Deus e aos irmãos o tempo todo e nós vamos fazer isso por toda a eternidade. Inclusive, irmãos, se você não gosta desses 4 propósitos na terra, você está enrolado. Porque você vai fazer isso por toda a eternidade. Pastor, não gosta de louvor, não gosta de adoração. Você vai para o céu? Vou. Então, meu filho, prepare-se. Você vai adorar a Deus por toda a eternidade. Esse negócio de ter que ficar em comunhão com as pessoas e dando abraço. Você imagina o céu assim, todo mundo correndo, ninguém olha para o lado do outro? Não, no céu todo mundo vai ver se abraçando. Vamos ter que abraçar com cuidado, porque a gente vai ter asa, né? Mas não pensa lá que a gente vai viver voando assim. Não, a gente vai viver em comunhão. Não gosto desse negócio de servir, não. Ih, rapaz. Vai ter serviço no céu pra caramba. Vai ter. Por quê? O céu, ou você pensa no céu, tem gente que pensa que no céu eu vou ficar sentado numa nuvem, né? Não, no céu é a Bíblia fala em Apocalipse, um novo céu e uma nova terra. Terra. Então se você pensou em nuvem, você está errado. Está errado. Vai ter uma terra. Onde ela vai ser, eu não sei, mas a Bíblia diz, eu creio. Quem crê na Bíblia? Então vai ter uma nova terra. Sabe o que não vai ter no céu, gente? Pecado. Pensa bem, se Deus fez esse mundo para nós, colocou tanto passarinho bonito aqui, imagina os passarinhos do céu. Se Ele fez essa terra para nós, que caiu no pecado, e tem tanta coisa linda. Gente, Deus botou diamante brilhante. João disse que ele teve a visão,
Porque aqui, aonde está o diamante, o brilhante, o ouro, está onde? Aqui nessa terra. Está no subsolo. Mas a Bíblia diz que no céu vai estar para onde? Vai estar para fora. Ei, glória! Vai ser lindo demais. Agora você pensa aí, vai ter que limpar os diamantes das ruas de ouro do céu. Ué, tem trabalho, rapaz! Todo mundo vai trabalhar. E tinha crente achando que ia descansar no céu, né? Deus trabalha até hoje, no turno da noite, por mim e por você. Porque trabalho é de Deus. Você sabe, o diabo não gosta de trabalhar. Mas Deus gosta de trabalhar. Quem aqui é parecido com Deus? Aleluia. Você ficou com a mãozinha abaixada? Você não gosta de trabalho, não? É pecado, hein, irmão. O diabo, ele só suga. O diabo é o sanguessuga, né? Ele só quer sugar, só quer sugar. O diabo não inventou nada. O diabo não tem nada. Ele quer roubar tudo, matar, roubar e destruir. Nós não somos assim. Nós somos filhos do Rei, amados do Senhor, vivemos na vida abundância. Quem tem Jesus tem tudo. Então, eu vou viver os 4 propósitos de Deus aqui na terra, vou viver no céu. Agora tem um que não dá, esse tem prazo de validade, que é o 5º e último, que é missões e evangelismo. Escreva aí. Esse é só aqui. E é por isso que nós vamos cumprir o nosso chamado. Nós estamos aqui para isso. Por isso nós temos a oferta farol, quando você dá a sua oferta farol. Domingo passado eu orei aqui por uma médica que foi para o Senegal. A nossa missionária que está lá há 20 anos no Senegal é sustentada por essa igreja quando você oferta o farol. A passagem dessa médica foi o farol que pagou para que você pudesse estar lá. Ela pagou porque ela passou 10 dias que ela não vai receber salário aqui, porque médico é assim, né? Trabalhou, ganha. Não trabalhou, não ganha, né? Pensando, tem gente que, não, você é só médico tudo. Tem umas coisas no Brasil, né? Você sabia que, gente, tem gente que quer ser médico, porque tem uma coisa, que todo médico é rico. Tem gente que pensa assim. Uma vez um americano veio no Brasil e falou assim, Carlitos, você sabia que brasileiro acha que todo americano é rico? Eu falei assim, sei, porque tem gente que acha que, por exemplo, todo médico é rico. Não é assim, gente. Não é assim que funciona a vida. Se você quer ter uma profissão já pensando só no que vai ganhar, já está errado. Já está tudo errado. Não é? Você tem que escolher uma profissão por chamado, por vocação. Na verdade, hoje, trabalhador, ele tem a alegria do seu trabalho, mas pelo trabalho mesmo, não fica rico, não. Não fica. Você pode ficar muito bem sucedido, mas para enriquecer, 2 coisas. Ou você recebe uma herança, ou você tem uma ideia, um produto, uma coisa. Por isso que eu falo muito no negócio fechado. Acabei de fazer a série com ele, Seja Rico, não é? Por quê? Porque ele de repente pode ter uma ideia, pode um produto cair, e aí glória a Deus, eu quero mesmo que os empresários empreendam e tal. Mas no trabalho do dia a dia, gente, não fica. Você já viu alguém ficar rico com carteira assinada? Não existe isso. Você pode ficar bem sucedido. Então, queira ser rico, mas não ache que o propósito da vida está em ser rico. E que dinheiro vai definir uma profissão. Sabe o que vai gerar se dinheiro definir uma profissão? Frustração. Frustração. Deixe que o chamado do alto leve você àquela profissão que você vai ter. E aí, querido, o que pode acontecer? Você pode não ser rico, mas você vai ser o cara mais realizado do mundo naquilo que Deus te chamou para fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o seu trabalho é pesado demais, se você reclama demais do seu trabalho, pode ter certeza, você está no lugar errado. Porque o trabalho não pode ser um fardo. Trabalho é um prazer. E aí, independente da profissão, você está trabalhando naquilo que Deus te chamou. A igreja que entende missões e evangelismo, ela vai às ruas, como eu vou orar para que vocês possam ir para as ruas. A igreja vai às ruas, ela é a esperança dos que não vêm à igreja.
Tem pessoas essa semana que você vai se encontrar que elas não vão vir à igreja, mas você é a esperança delas, porque você vai para a rua. Amém ou não amém, igreja? Isso. E para concluir, deixa eu te dar 2 regras de ouro que eu falo muito aqui para a nossa equipe pastoral, para os nossos pastores e obreiros. Guarde isso no seu coração. 2 regras de ouro que Deus me deu, eu estou dando para vocês. Isso aqui não tem preço. Todos os dias da vida, em todas as circunstâncias. Tudo é para o nosso crescimento e tudo se discerne espiritualmente. Tudo é para o nosso crescimento e tudo se discerne espiritualmente. Quando eu entender isso, a minha vida muda. Quais são as 2 regras de ouro? Primeira? Tudo é para o nosso crescimento. Deus não é contra você. Tudo é para o nosso crescimento. Se eu passar pelos vales, é para o meu crescimento. Se eu passar pelos desertos, é para o meu crescimento. Deus está fazendo eu crescer. Eu estou crescendo. Eu estou em processo de mudança. E tudo se discerne espiritualmente. Porque o mundo que nós vivemos não é só físico e material. Ele é espiritual. Aqui neste auditório tem anjo voando e nós não estamos vendo. O Espírito Santo de Deus está aqui e nós estamos vendo. E também assim, muitos lugares que você vai essa semana jaz no maligno, mas você não vai ver. Então, o mundo, ele é espiritual. Então, tudo se discerne espiritualmente. O que está por detrás de tudo? Se você entende isso, com certeza facilita muito a sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, saia daqui bem resolvido para uma semana gloriosa em Cristo Jesus. Você sabe porque está aqui, você tem valor e você tem propósito. Eu sei porque estou aqui, eu tenho valor e eu tenho propósito. E os propósitos é adoração, comunhão, discipulado, ministério e missões. Quer dizer, eu não estou aqui por mim, eu estou aqui para quando eu partir ou o Senhor Jesus voltar, deixar um legado. Eu vivo para além de mim mesmo. Então, se você entrou aqui triste porque você não recebeu, ou perdeu algo, ou está preocupado com alguma coisa, o Senhor diz para você: filho, filha, se eu cuido dos lírios do campo que hoje nascem e amanhã morrem, quanto mais você que é obra-prima da criação de Deus. Amém? Você recebe essa palavra da fé?